Você já parou para pensar o que tem dentro da margarina que passa no seu pão todo dia? Não? Então senta aí, porque a história é bem mais gordurosa do que parece. Esse potinho amarelo, que parece inocente, carrega um passado cheio de tretas. Manipulação e engenharia industrial digna de ficção científica, mas é tudo real. Hoje a gente vai espremer a margarina até o último ingrediente. Vamos voltar no tempo, descobrir o que as pessoas usavam antes dela existir, entender quem teve a ideia genial ou maluca de criar, porque a população torceu o nariz quando ela apareceu. Depois, vamos seguir a trilha de como ela escorregou na vida urbana. Se infiltrou nas panelas, ganhou status de produto saudável e virou a queridinha das indústrias que querem gastar pouco e lucrar muito. Prepare-se, porque o que você acha que é mais leve que manteiga, talvez seja só um Frankenstein de óleos barateados com sabor artificial. Eu sou o Bob e esse é o Sempre Curioso. Mete o dedo no like e vamos nessa! E a margarina gourmet tem muito menos gorduras saturadas que o óleo de milho. Bom, o ideal mesmo é você nunca ficar nervoso. Se você cresceu vendo propaganda de margarina na TV, já sabe. A fórmula é sempre a mesma. Uma família feliz, mesa farta, criança sorrindo, tudo iluminado por um sol que nunca se põe. Mas o que isso tem a ver com gordura industrial? Nada. E é exatamente aí que mora a genialidade. A indústria nunca quis que você pensasse no processo, na fábrica ou nos ingredientes. Ela quer que você pense na emoção. Amor, união, tradição. A margarina não vende só um produto, ela vende amor. E esse sentimento não tem gosto nem cheiro, tem memória. Enquanto você passa a faca no pão, o comercial já trabalhou para que seu cérebro associe aquilo a algo positivo. O café da manhã da infância, o cheiro da casa da avó, que curiosamente usava manteiga. O domingo em família. E isso funciona, porque o cérebro humano não diferencia a realidade de sugestão emocional bem construída. Quer ver um truque simples? A trilha sonora. Aquela musiquinha calma, quase brega, que toca ao fundo dos comerciais, embala a imagem como um cobertor quentinho. Não importa o que tem no pote, você já está rendido pela narrativa. E mais, perceba que em nenhum momento o anúncio diz claramente: isso é saudável. Eles usam expressões vagas como leve, ideal para sua família, feito para quem se cuida. São frases que dizem tudo e não dizem nada, e você preenche as lacunas com a sua própria vontade de acreditar. A margarina virou sinônimo de afeto sem precisar ser boa de verdade. Um milagre publicitário que se repete há décadas e continua funcionando como um relógio suíço. E você acha que parou por aí? Quando a margarina virou padrão, tem uma coisa que ninguém te conta. A margarina não é só vendida, ela é normalizada. A estratégia é simples e silenciosa. Você vai ao mercado e olha a prateleira de margarinas. São dezenas de marcas, potes, embalagens coloridas, versões com sal, sem sal, com creme de leite, com ômega 3, com sabor de manteiga. E no meio disso tudo, sabe quantas manteigas de verdade você encontra? Uma ou duas, escondidas no canto, caras pequenas e com cara de artigo raro. Isso não é acaso, é posicionamento estratégico. A indústria entulhou o mercado com variações da margarina, criando a ilusão de diversidade, quando na prática é tudo o mesmo produto disfarçado com roupagem diferente. Quando você tem 20 opções de margarina e 1 de manteiga, a mensagem subliminar é clara: isso aqui é o normal. E a padaria? Pergunte qual gordura vai no pão francês. Aposto que é margarina. A substituição é tão comum que ninguém mais questiona. E quando questiona, houve um "ah", mas é tudo igual. Outra sacada genial da indústria foi colar a margarina em momentos-chave do dia. Café da manhã, lanche da tarde, receitas de vó, datas comemorativas. Tudo cuidadosamente associado ao produto, mesmo que na realidade ele tenha sido colocado ali por conveniência e lucro. Essa normalização é tão eficiente que muita gente nem sabe mais o que é manteiga de verdade. Nunca provou, nunca comprou. E nem imagina que aquilo que passa no pão nasceu num tanque industrial. Mas calma, porque agora que você sabe disso tudo, dá para olhar para o próximo pote com outros olhos. E talvez, pela primeira vez, não cair na armadilha da cremosidade emocional.
Muito antes da margarina dar as caras, a gordura que dominava as cozinhas era clara. Ou vinha do porco ou vinha da vaca. A banha reinava nas panelas do povo, enquanto a manteiga, nobre, era o luxo dos mais abonados. Era assim que se cozinhava, se fritava e se dava sabor às coisas. Sem frescura, sem rótulo, sem ingredientes impronunciáveis. A manteiga tinha prestígio, mas era sensível. Derretia com o calor, estragava fácil e não era nada prática para quem vivia longe dos centros urbanos. Já a banha, apesar de ser acessível e super versátil, começou a ser demonizada quando os médicos da época patrocinados passaram a condenar gorduras saturadas. A gordura de porco, que sustentou gerações, virou vilã de uma hora para outra. Nas cidades em crescimento, a refrigeração ainda era precária. E transportar manteiga por longas distâncias era pedir para chegar um creme azedo com cheiro de chulé. Foi aí que surgiu a necessidade. Como alimentar um número crescente de pessoas com algo mais barato, mais estável e com cara de refinado? A resposta estava prestes a sair de um laboratório, não de uma fazenda. Final dessa fase? A manteiga era sonho de consumo, a banha virou escanteio. E o palco estava montado para uma invenção que prometia resolver tudo. Mas entregaria bem mais do que pediram. A origem da margarina não tem nada de gourmet. Ela nasceu em pleno século XIX, quando Napoleão III lançou um desafio. Criar uma gordura mais barata que a manteiga para alimentar soldados e pobres. Era uma França lidando com guerra, crise e fome. E comida de verdade não estava no orçamento. Quem topou a missão foi um químico francês chamado Hippolyte Mesmeriès. O cara misturou gordura bovina derretida com leite, água e um toque de alquimia. O resultado foi uma pasta meio pálida, esquisita, mas funcional. Pronto. Nascia ali uma gordura artificial feita para enganar o paladar e agradar o bolso. A ideia era clara: produzir muito, gastar pouco e oferecer algo que parecesse manteiga, mas não fosse. Não tinha glamour, nem tradição, nem sabor de fazenda. Era uma solução prática, industrial e um pouco triste. E aí vem o mais curioso. Hippolyte patenteou a invenção, mas jamais ficou rico com ela. Quem enriqueceu foram as empresas que perceberam o potencial do produto. Bastava pintar de amarelo, colocar num pote bonitinho e dizer que fazia bem. O resto é história e confusão. Quer saber como o público reagiu quando colocaram essa manteiga genérica na mesa pela primeira vez? E já aviso, teve careta, teve rejeição e teve muita maquiagem para esconder a verdade. Quando a margarina chegou às mesas, não causou euforia. Foi mais como uma visita estranha que ninguém queria receber. O produto era novo, o cheiro era duvidoso e a textura lembrava graxa. Muita gente torceu o nariz, literalmente. Pense na situação. Acostumadas com o sabor encorpado da manteiga ou com a gordura intensa da banha, as pessoas se depararam com uma pasta pálida e sem alma. Para muitos, parecia um experimento mal feito e de certa forma era mesmo. A tal gordura alternativa tinha gosto indefinido, visual apagado e um nome que ninguém sabia pronunciar direito. E o pior, ela não enganava ninguém. Pelo menos no começo. O público olhava com desconfiança e se perguntava: isso aí é comida ou truque? A resposta estava mais para a segunda opção. A aceitação foi lenta, hesitante. Quem provava não corria contar para a vizinha. Quem comprava fazia escondido. A margarina entrou nas casas como um plano B, nunca como protagonista. E mesmo assim deixava dúvida no ar. Será que dá para confiar numa coisa que tenta tanto parecer o que não é? A resposta da indústria veio depois. Mas a essa altura, uma guerra já estava sendo travada nos bastidores. E ela envolvia dinheiro, influência e um medo enorme de perder mercado. A chegada da margarina acendeu o alerta vermelho nos produtores de manteiga. O produto era estranho, sim, mas era barato. E isso, para quem vende um item de luxo como a manteiga, soa como ameaça direta. O que aconteceu em seguida foi quase um capítulo de novela. Interesses políticos, campanhas orquestradas, pressão sobre governos e um conflito silencioso. Em diversos países, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, os laticínios reagiram com força. Conseguiram aprovar leis absurdas,
como a proibição da venda de margarina colorida. Só podia ser vendida branca para parecer nojenta mesmo. A ideia era simples. Se não dava para derrubar o produto, então que ao menos ele parecesse o mais artificial possível. Não parou aí. Em alguns lugares, quem vendesse margarina levava multa. Em outros, a margarina só podia ser comercializada com taxas extras do preço da ousadia. Enquanto isso, os consumidores estavam no meio da confusão. Alguns apoiavam a resistência da manteiga. Outros viam na margarina uma saída mais acessível. Mas o conflito deixou marcas. Criou rivalidades, moldou hábitos e bagunçou a percepção do que é natural ou saudável. A margarina ainda era vista como um corpo estranho, uma solução provisória, talvez. Mas o palco já estava sendo preparado para a virada. E a virada não veio pelo gosto, veio por outra via. Quando a margarina virou ingrediente fantasma, se no início ela foi rejeitada no café da manhã, a margarina encontrou outro caminho: o forno. Era o tipo de solução que agradava o comerciante mesmo que o cliente nem soubesse que estava comendo aquilo. E foi assim que a margarina passou a entrar na dieta diária das pessoas, sem pedir licença e sem assinar nome. Começou nos bastidores. Receitas que antes levavam manteiga passaram a ser ajustadas para caber no orçamento. Linhas de produção industrial trocaram gorduras naturais por essa nova alternativa sintética. Biscoitos mais crocantes, bolos mais macios e um público que, sem perceber, começou a associar o gosto da margarina ao sabor de coisa caseira. É aí que está o truque. Quando a margarina entra como coadjuvante, ela não precisa convencer ninguém, só entregar custo baixo e aparência boa. E nisso, ela foi genial. Hoje, ainda é assim. De recheios a salgadinhos, de massas industrializadas a sobremesas congeladas, a margarina virou padrão invisível. E o mais curioso, muita gente ainda acha que está comendo manteiga, só porque nunca soube o que tem por trás da crocância. E se você acha que isso foi coincidência, não foi. Porque o mundo que se desenhava no início do século XX era exatamente o cenário que a margarina precisava para brilhar. Com as cidades crescendo e o tempo encurtando, a vida virou uma máquina. E no meio dessa engrenagem, a margarina caiu como uma luva. Enquanto a manteiga continuava exigindo refrigeração, cuidado e transporte especial, a margarina se adaptava perfeitamente ao novo ritmo. Era barata, durável, empilhável e na embalagem certa até parecia chique. Ela se encaixava na lógica do supermercado moderno. Um produto uniforme, fácil de estocar, sem surpresas e com longa validade. Para famílias apertadas financeiramente, era uma escolha óbvia. Para a indústria, um sonho de custo-benefício. Para os varejistas, uma mercadoria previsível. A margarina era, enfim, o produto perfeito para tempos impacientes. Mas ela não vendia só praticidade. Vendia uma ideia de futuro. As cidades queriam parecer modernas, civilizadas, limpas. E a margarina foi vendida como isso: higiene em forma de gordura. Diferente da banha, que carregava o cheiro do campo, ou da manteiga, que derretia no calor do verão, ela era industrial, segura, evoluída. Um produto que representava virada de página. Saía o fogão a lenha. Entrava a cozinha planejada. Saía o tacho. Entrava o pote com tampa de plástico. E se antes ela era evitada nas mesas, agora começava a ser exaltada nas prateleiras. Tornou-se sinônimo de modernidade, de praticidade, de progresso. Tudo isso antes mesmo de alguém perguntar: afinal, do que é feita essa coisa? E aí, meu amigo, a conversa muda de tom. Porque quando a gente entra no processo de fabricação da margarina, a aparência cremosa deixa de ser fofa e começa a dar calafrio. Vamos abrir essa caixa preta? Então prepara o estômago. A margarina que você vê no pote, lisinha, amarelinha, parecendo simpática, é só a versão final de uma receita que nasceu no chão da fábrica. E não estamos falando de vaquinhas felizes, nem de prados ensolarados. Estamos falando de caldeirões industriais, misturadores de alta pressão e uma lista de ingredientes que mais parece catálogo químico. Tudo começa com óleos vegetais, geralmente os mais baratos do mercado. Soja, palma, canola, milho, o que estiver em promoção na bolsa de commodities. Esses óleos são líquidos, incolores e completamente neutros. E aí vem a primeira mágica: a hidrogenação. Um processo que basicamente martela átomos de hidrogênio no óleo para deixá-lo mais espesso, mais estável e mais pastoso. Resultado?
uma gordura que não derrete fácil e pode durar o apocalipse. Mas o sabor ainda é zero. Então entra a fase 2, aditivos aromáticos. É aqui que a margarina aprende a ter gosto de manteiga, mesmo sem nunca ter visto um pasto na vida. São compostos artificiais que imitam aquele cheirinho gostoso de gordura natural. E mais, adicionam corantes, para ela não parecer sabão, emulsificantes, para tudo se misturar direito, e conservantes para garantir uma longa vida nas prateleiras. E claro, para dar uma turbinada na imagem de produto saudável, algumas versões recebem vitaminas sintéticas. Um toque de vitamina A aqui, um pouco de D ali, e pronto. A embalagem pode dizer que faz bem para o seu corpo, mesmo que ele nem saiba o que está ingerindo. E se você acha que esse processo é caro, pode esquecer. Cada etapa foi refinada ao longo das décadas para reduzir custo, aumentar rendimento e manter a ilusão intacta. Inclusive, muitas margarinas hoje nem passam mais pela hidrogenação clássica, usam intraesterificação. Um nome chique para um outro tipo de manipulação molecular que chega no mesmo resultado. Gordura barata, estável e com cara de coisa boa. No fim das contas, o que você passa no pão não é manteiga, nem banha, nem nada que seus avós reconheceriam como alimento. É uma construção cuidadosamente fabricada para parecer mais nobre do que realmente é. Uma obra-prima da engenharia alimentar, disfarçada de tradição. E olha que até aqui, a gente só falou do produto em si. Porque o show de verdade começa quando essa pasta industrial se vende como sinônimo de saúde, afeto e café da manhã em família. E é aí que a coisa fica realmente indigesta. O paradoxo da margarina: a margarina não é a vilã de desenho animado. Ela não vai sair do pote e arruinar sua saúde sozinha. Também não é um milagre nutricional. O que ela é, e sempre foi, é um reflexo do nosso tempo. Ela nasceu de uma necessidade real: alimentar pessoas em situação de escassez. Foi criada com a missão de ser acessível, estável e viável onde a manteiga não chegava. E nisso, ela cumpriu seu papel. Ajudou a baratear a produção de alimentos, abasteceu cozinhas pobres e tornou possível que milhões tivessem alguma gordura no prato, mesmo com um orçamento apertado. Sim, é um produto industrial. Sim, é cheio de atalhos químicos. Mas também é uma solução engenhosa criada para suprir uma falha estrutural. Sem ela, muitos alimentos simplesmente não estariam nas prateleiras. Ou estariam, mas com preços proibitivos. O problema nunca foi só a margarina. O problema é o que fizeram com ela. A manipulação emocional, o bombardeio publicitário, o apagamento da manteiga, a pasteurização do gosto, a normalização da substituição. A ideia de que tudo bem comer algo porque é o que tem. Quando um produto se torna invisível, ele ganha poder. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A questão que fica não é margarina faz mal? Mas sim. Por que a gente nunca teve acesso ao debate completo? Por que esconderam o processo? Por que empurraram tanto, com tanta força, algo que poderia ser apenas uma escolha honesta? O que você passa no pão é só o começo. A margarina não precisa ser banida da sua casa. Ela precisa ser entendida. Não como símbolo de afeto, nem como inimiga do povo, mas como o que realmente é. Um produto da indústria criado por interesse econômico, aperfeiçoado por engenharia e promovido por publicidade. Se quiser usar, use. Mas que seja por decisão consciente, não por manipulação emocional. E se puder, experimente a manteiga de verdade. Compare, sinta, questione. Porque cada colherada carrega mais do que gordura. Carrega uma história. E agora que você conhece essa história, talvez o próximo café da manhã seja menos automático. E muito mais seu.